vivermos o melhor, mesmo sem muitas vezes estarmos vendo aquilo que queríamos no momento. Vocês estão entendendo? Mas você pode viver o melhor. Você deve viver no melhor. Jesus ele fala que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Diga amém. Vida em abundância é a promessa de Deus para mim e para você. Mas me veio alguns trechos, antes de irmos para o Novo Testamento, me veio alguns trechos para lermos no Antigo Testamento. E eu queria ler aqui um cântico para você. Eu não vou cantar porque eu não sou muito bom nisso. Não sei se vocês perceberam, né? O pessoal do louvor já percebeu bastante, não me deixa cantar. Mas aí eu vou ler aqui 15, versículo 19. Esse trecho fala do cântico de Moisés e Miriam. Esse trecho aqui em particular é o cântico de Miriam. O que ela fala sobre um evento abençoado que aconteceu com o povo de Deus. Diz o seguinte: quando os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com os tamborins e com danças. Diga assim comigo, com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, pois sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Aleluia! Cantai ao Senhor, porque Ele é poderoso. Era isso que ela estava dizendo aqui. Mas para que você entenda esse trecho, eu vou voltar um pouquinho às Escrituras. Eu queria que você abrisse lá no capítulo 12. Não vai dar tempo de lermos, porque a história é comprida. Mas eu queria e peço a você que você mergulhe comigo nessa história, para você poder tentar visualizar todo o cenário daquilo que vamos falar aqui. Aqui fala que o povo de Deus ele estava escravizado por aproximadamente 430 anos. Por precisamente 430 anos, até que chegou o dia deles saírem do Egito. E aí me veio 3 fases dessa história. Eu sei que você conhece a história, você já deve ter assistido no mínimo uma história do Êxodo, de Moisés, dessa história toda. Mas me veio em particular 3 etapas dessa história do povo de Deus. A escravidão, o deserto e a terra prometida. 3 fases. O propósito de Deus para aquele povo era que eles chegassem aonde? Na terra que mana leite e mel. Uma terra deleitosa, a palavra diz que uma terra espaçosa, uma terra que tinha abundância. Diga abundância. Mas só que eles estavam escravos, estavam presos, estavam cativos, até que o Senhor, ele decidiu, ele ouviu o clamor do povo e foi lá para livrar o povo. Escolheu a Moisés, e Moisés estabeleceu-se à frente daquele povo, e ele chegou para Faraó por algumas vezes: olha, deixa meu povo ir, deixa o meu povo sair. E o Faraó nada de deixar o povo sair. Deixa o meu povo sair. Até que no final, no capítulo 12, você vai ver lá, acho que a partir do versículo 12, a partir do versículo 5, quando vem a instrução sobre a Páscoa. Páscoa quer dizer libertação. A história da libertação ou da liberdade do povo de Deus naquele tempo. Então aquele povo estava prestes a sair daquela terra de escravidão. Diga assim, terra de escravidão. O povo estava nas portas para sair. Era naquela noite que eles iriam sair. Você vai ver isso a partir do versículo 5, entre o versículo 5 e o versículo 7 do capítulo 12. E Deus dá uma instrução específica para eles, tipificando o sacrifício de Jesus Cristo. Eles, olha, pega um cordeiro, imola ou sacrifica aquele cordeiro e pega o sangue do cordeiro e coloca sobre os umbrais das portas, porque nessa noite o anjo da morte vai passar e todo primogênito de toda a terra vai morrer. Mas vocês não vai ser assim com vocês. Vocês vão estar livres e guardados e protegidos por mim. E aconteceu dessa forma, aquele anjo da morte passou e aí o faraó disse, olha, vai embora. Conforme você pediu, Moisés, tira esse povo daqui, porque eu já não aguento mais. Leva ele. Leva esse povo. E não somente isso. Você pode levar e falar para o meu povo, para abençoar a vida de vocês. E diz a história que quando o povo de Deus ia saindo, eles chegavam para o Egito e me dá isso. E diz que eles deram ouro, deram prata, deram pedras preciosas, e o povo de Israel saiu abastardo. E saiu com pressa.
aquela Páscoa, e diz a palavra que eles tiveram que comer depressa, porque era rápido, numa noite, queridos, numa noite. 430 anos, mas em uma noite Deus fez um milagre tremendo. E eles saíram da escravidão e passaram a ser livres. Naquela hora, rumo à terra que manava leite e mel. Diga assim, mana leite e mel. Aleluia. Estava ali, a caminho daquela terra. Mas se você continuar lendo a história, você vai ver que Deus diz assim, a palavra ensina dizendo assim, Deus não quis que eles fossem pela terra dos filisteus, porque lá encontrariam guerra. E vendo a guerra, poderiam temer e querer voltar. E Deus fez com que eles dessem a volta, o Senhor fez com que eles dessem a volta e fossem de encontro ao Mar Vermelho. E chegando no Mar Vermelho, aí sim, aí era a hora. A hora do vamos ver, vamos dizer assim. Vamos dar uma lidazinha, só para não ficar na história aqui, falada por mim. Versículo 37 do capítulo 12. A palavra êxodo significa partida ou saída. Amém? Da escravidão. Eles eram escravos, diga assim comigo, escravos. O povo estava preso como escravo. Sabe que o escravo não tem liberdade, ele não pode decidir por si próprio? Ele está preso, sobre servidão, estava lá preso e não tinha direito a nada. Povo de Deus, já pensou? Mas chegou o dia, queridos. Sempre chega o dia para o povo de Deus, sabia disso? Sempre vai chegar o dia D, vamos dizer assim, o dia que as coisas vão acontecer. O dia que a manifestação da mão poderosa de Deus vai vir sobre o povo de Deus para levá-los aonde Deus diz que tem que ser, aonde Deus diz que eles têm que ir. Aleluia. E diz assim, versículo 37, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles uma grande mistura de gente, ovelhas, gados e muitíssimos animais. Algumas versões desse versículo 38 falam que eram estrangeiros. Alguns estrangeiros, alguns dos que não eram filhos de Deus, se misturaram ali no meio do povo de Deus. Opa, tem uma boquinha aqui, eu vou sair também. Vou sair da escravidão e vou com esse povo para uma terra diferente. E foram junto com o povo de Deus. Mas olha só o que a palavra diz, no versículo 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Passados 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de que houveres se circuncidado, comerá dela. Só para te falar aqui que circuncisão era a marca da aliança de Deus com o povo dele. Então só poderia participar daquele momento quem era aliançado. E eu queria que enquanto eu fosse falando essas coisas, isso aqui é um exemplo do que vivemos hoje, queridos. Isso é uma sombra do que vivemos hoje. Amém? Povo aliançado. Os estrangeiros, eles não podiam participar do melhor de Deus. Estavam no meio do povo de Deus, os estrangeiros. Aqueles que não eram do povo de Deus estavam ali no meio. Mas eles não podiam participar do melhor. Ou da Páscoa, comer da Páscoa. Ser aliançado com Deus, a menos que se aliançasse. Decidisse aliançar ao povo. Se decidisse aliançar a Deus. Versículo 48. Se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja circuncidado todo macho, então se chegará e celebrará. Diga, celebrará. E será como um natural da terra, e não como um incircunciso. Preste bem atenção que a palavra ela diz assim, na hora que eles estão saindo, eles vão celebrar. Na hora que eles estão saindo do seu cativeiro, da prisão, é tempo de celebração. Amém? Vocês estão comigo, queridos? Estavam presos, mas chegou o tempo de sair. Mas não sair de qualquer jeito, não sair de cabeça baixa, mas sair celebrando. Sair com a cabeça erguida, sabendo quem Deus era e sabendo o que Deus disse que ia acontecer com eles. Amém? Você está comigo? Aleluia! Em direção à terra que manava leite e mel. Amém? Aleluia! Pulo para o versículo 3
do capítulo 13, versículo 3. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito, da casa de servidão, porque com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Versículo 5. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, na terra que mana leite e mel, guardarás esta cerimônia neste mês. Diga de novo comigo: terra que mana leite e mel. Agora eu vou contar um pouco da história para você. E aí o povo saiu em direção a essa terra que manava leite e mel. Começaram a avançar e de repente chegaram na frente do Mar Vermelho, na frente da dificuldade, na frente da impossibilidade. Eles estavam diante de algo impossível de acontecer. Atrás deles vinham o faraó com seus cavalos e cavaleiros. À frente deles estava o Mar Vermelho. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, queridos, que diante deles de dia ia uma nuvem guardando eles. E à noite uma coluna de fogo também guardando a vida deles. E diz que quando eles chegaram perto desse Mar Vermelho, essa coluna que ia diante deles passou a estar detrás deles, por detrás deles. E diz que ia um anjo também adiante deles, guardando e protegendo a vida deles. E diz que esse mesmo anjo naquele momento passou a estar por detrás deles, guardando e protegendo. E se você continuar a leitura, você vai ver que os inimigos do Senhor, o faraó e seus comandados, eles foram confundidos. Eles não conseguiam ver o povo de Deus, porque estavam protegidos pelo Senhor, estavam guardados pelo Senhor, e o inimigo não poderia tocá-los. Aleluia! Aleluia! O inimigo não poderia tocá-los, e você começa a pensar agora e diz: rapaz, que coisa tremenda! Você já pensou uma coluna, uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite, um anjo à frente deles? Que coisa maravilhosa! Imagina, queridos, não é verdade? Que coisa tremenda, que coisa poderosa. E se pudéssemos, eu creio que alguns poderiam pensar: rapaz, um dia eu vou perguntar a Moisés como é que era aquela história, daquela coluna, daquela nuvem, aquela nuvem poderosa, aquele fogo protegendo o povo de Deus, aquele anjo que estava ali guardando aquele povo pela frente e por detrás. Que coisa tremenda e maravilhosa. Eu acho que se fizéssemos essa pergunta para Moisés, ele perguntaria: ei, e como era ter essa nuvem dentro de você? Ei, como é que era esse fogo dentro de você? Esse Espírito poderoso dentro de você te guardando todo tempo? Aleluia! Como é que é? Como é que é viver com esse céu dentro de você? Como é que é viver com essa proteção dentro de você 24 horas por dia? Aleluia! E se você continuar lendo, você vai ver que o Senhor mandava nuvem de codornizes para eles se alimentarem. Provisão. Moisés, como é que é essas aves vindo do céu, o maná descendo e vocês comendo? E ele vai perguntar: e como é que é a provisão dentro de você todo dia? 24 horas por dia em você. Como é que era essa história, meu querido? Me fala, ele vai querer saber de você, querido. Um dia você vai ter a oportunidade de contar como você era e como você viveu aqui nessa terra, se você decidir avançar. Porque onde vai chegar? O que eu quero dizer para você: 3 estágios: cativeiro, deserto e terra prometida. E você sabe a história, depois que eles passam esse mar vermelho e que o faraó é destruído e que esse povo começa a cantar lá depois que passa o mar vermelho, um cântico de vitória. Diga: cântico de vitória. Você vai perguntar: ei, Moisés, como é que foi aquele cântico quando vocês passaram e vocês viram o faraó lá destruído, as águas tornaram por cima dele? Como é que foi aquilo, Moisés? Ele vai perguntar para você e para mim: ei, rapaz, como é que era viver pela fé? Como era que era você falar e as coisas acontecerem? Como é que era você declarar a palavra de Deus e as coisas acontecerem na sua vida? As manifestações de vida acontecer sobre você? Aleluia! Como é que era essa história? Me conta essa história. Ele vai querer ouvir da sua boca essa história. Ele vai querer ouvir as histórias que você tem para contar, as tuas experiências grandiosas com o Senhor. Eles vão querer ouvir. O povo antigo vai querer ouvir de você. O povo que está no céu lá hoje com o Senhor, mas vai querer ouvir das tuas experiências, das tuas histórias, daquilo que você vivenciou com o Senhor. Aleluia! Mas deixa eu te dizer algo.
Existem estágios na nossa vida que nós precisamos avançar. Aleluia! Existem etapas que nós precisamos vencer. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje à noite. 2013 está chegando ao fim. 2013 está acabando e para alguns várias coisas boas aconteceram. Outros tiveram que passar por algumas situações e algumas dificuldades. Mas eu quero te dizer, você chegou até aqui. Você chegou até aqui. E até tem um louvor que dizia, eu não vou desistir, né? Não vou cantar na ilha, tenha calma. Não desista. Aleluia. Eu te pergunto, qual é a tua expectativa para 2014? O que você espera em 2014, meu querido? Deixa eu te dizer uma coisa. As tuas posições, a tua atitude de caminhar, ela vai determinar aonde você vai chegar em 2014. Sabe, o fato de Deus ter prometido àquele povo que eles iam para uma terra que manava leite e mel, nem todos chegaram lá. Mas a promessa foi para todos, não foi? Não era para todos, na totalidade. Livrar vocês para uma terra que mana leite e mel, mas nem todos desfrutaram. Por que não desfrutaram? Porque decidiram não avançar. E aí, irmão Joel, hoje de manhã, eu aconselho você depois a pegar as ministrações de hoje de manhã e do culto das 5 horas. Ele deu um exemplo tremendo sobre o que aconteceu numa cidade do sul. Um determinado governante, ele estabeleceu alguns prédios, tirou o povo de uma favela, fez prédios bonitos, coisa de primeira linha. Colocou o pessoal na zona nobre da cidade, mas com o passar do tempo, a mesma condição daquela favela estava naquela cidade, naquele bairro, porque as pessoas não tiraram a favela de dentro delas. Aquelas condições ruins ou negativas, elas não tiraram para mudar, para viver uma vida diferente. Existia a estrutura montada, mas dentro não estava pronto. Então, se dentro não está pronto, queridos, o que está fora não vai mudar. Você está me entendendo, queridos? Se por dentro você não está pronto, ou não existem as estruturas dentro de você que Deus gostaria que estivessem, nunca vai mudar por fora. Ou as mudanças externas vão ser muito, muito pequenas, muito aquém daquilo que Deus tem para você. Tanto é que esse povo, quando estava saindo, disse, Moisés, na frente do Mar Vermelho, estava lá o povo. Eita, passa, não passa, e agora? E Deus disse, só diga o povo que marcha. Aí uns disseram assim, rapaz, você nos trouxe até aqui, Moisés, para morrer aqui. Meu amigo, não era melhor se eu tivesse ficado lá no Egito, cara? Se eu tivesse estado no Egito com o faraó, lá com aquele povo sofrendo, escravizado, era melhor. Lembra que alguns disseram isso? É verdade? Está comigo? Por quê? Porque a mentalidade de escravidão não saiu de dentro deles. E sabe qual era o grande desafio? Mudar a mentalidade do povo. O povo só ia desfrutar do melhor se mudasse a mentalidade. Aleluia. Porque alguns desfrutaram do melhor porque mudaram a mentalidade. Porque alguns desfrutaram do melhor porque não viram o impossível. Eles viram que Deus era maior do que todo o impossível que se apresentou diante deles. Sabe por quê, queridos? Porque viver uma vida plena e vitoriosa em Cristo, em Deus, é algo que já está pronto para mim e para você. Para eles não estava pronto. Para eles era uma promessa, mas para mim e para você é uma realidade. Aleluia! Para mim e para você é uma realidade, é hoje, é já. Não é para amanhã, é para hoje. Aleluia! E aí pensa nisso, depois que eles passaram o Mar Vermelho, estavam caminhando, até chegar a um ponto onde eles fizeram derreter o coração do povo. Você conhece essa passagem, está em Números capítulo 13. Aleluia! Falei um pouco rápido, né? Mas essa passagem está em Números capítulo 13, onde as pessoas, Deus mandou 12 chefes espiarem uma terra, mas trouxeram um relatório negativo. E ninguém estava mais crendo. E Deus disse, não vai entrar mais nenhum. Só outra geração que vai entrar. Porque, a não ser em duas pessoas, Josué e Caleb, que nesses dois jovens houve um espírito diferente. Aleluia! Espírito de acreditar. O espírito da fé. Porque acreditaram na voz de Deus, na palavra de Deus enviada através do seu profeta. Então eles estavam ali caminhando, queridos, mas não estavam com desconfiança, eles não estavam com reservas, eles não estavam duvidando, eles não estavam vendo um desafio muito grande. Rapaz, eles pensando, se eu já passei pelo Mar Vermelho, se Deus já me tirou do Egito, com um braço forte, que é como a palavra está dizendo, se eu já cheguei até aqui, eu vou voltar nada.
Eu vou avançar. Existe uma terra que emana leite e mel e é para ela que eu vou. Mas alguns quiseram ficar no deserto, queridos. A palavra diz lá em Romanos capítulo 12, diz que existe o bom, o agradável e a perfeita vontade de Deus. 3 coisas. E aí, eu estou te falando sobre 3 estágios. Egito, deserto e a terra que emana leite e mel. Sabe que tem algumas pessoas que gostam de viver no deserto? Deserto não é lugar para filho de Deus, irmão. Deus projetou o deserto para o povo ficar lá. A promessa de Deus era o deserto. Algumas pessoas dizem, rapaz, mas o deserto é bom demais. No deserto eu sou aperfeiçoado. Quem disse que Deus quer lhe ver no deserto? Nunca quis lhe ver no deserto. Aleluia. Você não foi criado para viver em deserto. Deserto é lugar de cobra, de escorpião, de areia, de vento, de tempestade de areia, mas para filho de Deus não. Ah, mas pode acontecer? Pode acontecer. Porque Jesus fala, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo o quê? Se eu venci, você também pode vencer. Se eu passei, você também pode passar e vencer. Agora se anime, se alegra e avança, meu querido. Olha, 2014 está às portas. 2014, meu irmão e minha irmã abençoada, está às portas. E sabe, você é quem vai determinar onde você vai chegar. Deixa eu te dizer, algumas pessoas pensam, rapaz, Deus, Senhor, quais são as tuas promessas para a minha vida? Eu vou te mostrar na palavra que não são mais promessas, irmãos. São realidades. E algumas pessoas ali, elas desfrutaram da promessa. Chegaram na terra prometida. Chegaram na terra que manava leite e mel. Mas não todos. Porque não acreditaram na voz do Senhor. Alguns estavam com mentalidade de escravo. Mas sabe que você é livre? A Bíblia fala o seguinte, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Preste atenção. Ele nos transportou, ele nos arrancou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Aleluia! É realidade ou não é, queridos? Você não precisa mais passar pelo deserto. Você não precisa mais ficar de cabeça baixa sofrendo. Não. Simplesmente avance dentro daquilo que Deus chamou para fazer, queridos. Viver numa terra espaçosa, viver numa terra de abundância, meu irmão. Eita, 2014, como é que vai ser no meu negócio e nos meus projetos? Eu quero te dizer, Deus já esteve lá. Deus já escreveu o final da tua história, irmão. Aleluia! Deixa eu te contar uma coisa, o nome de Deus, eu sou. Essa palavra, eu sou. Quem tiver uma Bíblia King James, depois pode estudar no livro de Êxodo, você vai ver que ele começa a ensinar o seguinte, que esse nome, ele dá a ideia de um Deus que era, que é e que há de vir. Ele diz, eu sou o que sou, eu sou a tua suficiência, eu sou o El Shaddai, eu já estive lá. A tua história, o teu 2014, Deus já esteve lá escrevendo 2014 abençoado. Aí você me pergunta, ei pastor, como é essa história? Me conta essa história. Que você é mais do que vencedor, que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, que você é curado, que você é sarado, que você é suprido, que você tem, que você é rico. Aleluia! Você é rico? É. Leia a sua Bíblia, irmão. Ele se fez pobre para que você e eu fôssemos feitos ricos. Está lá em 2 Coríntios capítulo 8. Aleluia! Vamos ler aqui no Novo Testamento agora. Você está comigo, queridos? Sabe? O plano de Deus para a sua igreja é um plano grande. Abre em Efésios. Efésios capítulo 1. O plano de Deus para o seu povo é um plano grande, queridos. Não é um plano pequeno. Efésios capítulo 1. O plano de Deus é um plano grande para a tua vida, para a tua história. A tua história, ela foi desenhada por Deus para ser uma história bonita e abençoada. Você não precisa ter medo do amanhã. Você não precisa ficar preocupado com o teu amanhã. E agora, como é que vai ser amanhã? O amanhã vai ser o que tem que ser, o melhor de Deus para você, para sua família. Mas, rapaz, e meu trabalho, como é que vai ser? Não se preocupe com o teu trabalho, porque Deus está cuidando de você. Essa nuvem está cuidando de você, está te protegendo. O sol não vai bater em você para te queimar, não. Aleluia, mas você precisa tomar uma posição como filho.
Aleluia. Você é filho de Deus. Então se posicione como filho, queridos. E filho, ele usufrui do que o pai tem para dar para ele. Você não precisa viver chorando, nem cabisbaixo nessa vida, entristecido, porque Deus já te abençoou, não é isso que a palavra de Deus diz? Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Então, então o que é que precisamos fazer agora? Nós podemos pensar como aquele povo pensou, ou nós podemos tomar uma posição de filhos. Esse povo eles não eram os filhos de Deus. Eles eram o povo de Deus. É diferente ou não é? Eles não eram filhos. Eles eram o povo de Deus. O Israel de Deus. Mas nós recebemos por adoção de sermos filhos de Deus. Próximos de Deus. Jesus diz, olha, eu não chamo vocês de servos, mas eu vos chamo de amigos. O que te dá ideia, o que te dá ideia sobre essas coisas, meu irmão? Amigo de Deus. Filho de Deus. O que você espera da tua vida daqui para frente? Se você é filho do Deus que é todo poderoso, então não tenha medo do teu amanhã, irmão. Não tenha medo do que vai acontecer amanhã, porque amanhã vai ser o melhor de Deus na tua vida e na tua história. Você vai ter em abundância, meu irmão. Você vai ter os melhores projetos da tua vida nesse ano de 2014. Você vai prosperar como você nunca prosperou antes, meu irmão. Porque é um tempo, é uma década de colheita para as nossas vidas. Aleluia. Mas é preciso que você faça alguma coisa. Ah, mas Deus está dizendo que vai ser assim, vai ser. Mas se você não fizer, não vai acontecer nada. Pastor Vinícius, no primeiro culto, ele disse, se quer alguma coisa diferente, se quer um 2014 diferente, se quer uma história diferente, faça coisas diferentes. Glória a Deus. Como filho de Deus, faça coisa diferente. Como filho do Deus Todo-Poderoso, viva diferente. Aleluia. Coisas que dizem a respeito à tua conduta, ao teu caráter, faça diferente. Se mentia, não minta mais. Quer ter um 2014 diferente? Se mentia, não minta mais. Se gostava de chegar atrasado nos teus compromissos, não chega mais. Ah, mas Deus precisa me prosperar no meu trabalho, mas chega atrasado. Como é que Deus vai prosperar? Aleluia. Você me ama ainda, irmão? Oh, glória. Aleluia. Seja fiel, irmão. Se tem um projeto de Deus na tua vida, seja fiel em cumprir o projeto. Deus te deu uma ideia, seja fiel com a ideia que Deus te deu, irmão. Aleluia. Dentro da sua casa, seja fiel com a sua palavra. No seu trabalho, seja fiel com a sua conduta. Seja crente, irmão. Como é que você vai prosperar se você não está exercendo os princípios da palavra? Ah, eu quero prosperar. Eu quero que seja diferente a minha vida em 2014. Vai ser, glória a Deus. O pastor disse que tem mais de Deus para a minha vida e assim vai ser. Eu tomo posse pela fé, eu vivo pela fé, eu declaro coisas abençoadas, mas não vivo diferente. Aleluia. Aleluia. Vive com falta de perdão. Oxente. Eita Deus, glória a Deus. Eu declaro que em 2014, meu trabalho, eu vou receber um aumento e vai ser uma bênção. E está com falta de perdão. A oração não está nem passando do teto da sua casa. E aí, crente? Você deixou puxar um pouquinho sua orelha? Amém? Aleluia. Quer um 2014 diferente? Anda no princípio. E se você for ver, queridos, quando você abre esse livro de Êxodo, você vai ver Deus dizendo, olha, anda nos meus estatutos, anda na minha palavra, observa o livro dessa lei. Josué, quando estava lá, ele diz, ó, Josué, atenta, ele diz, para ele atentar no livro da lei, para que ele tenha cuidado, Josué ter cuidado em fazer conforme tudo está escrito nesse livro. Josué capítulo 1, versículo 8. E Deus diz a Josué, então você vai fazer prosperar o teu caminho e você vai ser bem sucedido. O que é que a palavra de Deus fala, irmão? Tenha bom ânimo. O que é que a palavra de Deus diz, queridos? Fala a verdade. O que é que a palavra de Deus diz? Anda no fruto do Espírito. Aleluia. Honra esse Deus, irmão. Aleluia. 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 Você sabe? Você não tem direito de viver triste, sabia? Porque a sua alegria foi comprada. O Jesus Cristo, ele pagou
o escrito de dívida que era contra você. Ele tirou a tristeza e colocou a alegria. Sabe onde é que está escrito? Abre Isaías 61. Veste de louvor por espírito angustiado. Porque você está triste, crente? Se Deus ele comprou alegria para você, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Porque anda de cabeça baixa? Como quem dissesse, rapaz, coitadinho de mim, você não é coitado, você é filho de Deus. Aleluia! Você é filho de Deus, não esquece disso. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, me perdoe, eu não estou querendo ser agressivo com você, viu? Não é isso. Estou querendo te exortar na palavra, para você se posicionar. E você não fraquejar quando as adversidades vierem, ou quando oportunidades vierem sobre sua vida. Sabe, oportunidades e portas abertas, elas vão acontecer sempre na nossa vida. Mas se nós não estivermos na posição certa e no momento certo, nós não vamos enxergar. Aleluia. Tenha cuidado na palavra, seja zeloso por ela. Quais são as nossas responsabilidades? A palavra fala muitas vezes não andar na carne. E como filho de Deus, nós precisamos andar no Espírito, irmão. Eu preciso decidir alguma coisa muito importante na minha vida e eu não sei agora. Eu vou perguntar ao pastor. Eu pergunto a quem? O Espírito Santo está dentro de você. Pois os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você tem o Espírito Santo. Sabe? Ele vai te conduzir em triunfo nesse ano de 2014. Mas sabe que se você decidir não ouvi-lo, nada vai acontecer? Eu preciso tanto de um trabalho abençoado. Eu precisava tanto de uma grande oportunidade na minha vida. Quantas vezes você parou para ouvir o Espírito Santo? Aleluia. Precisava que Deus me desse uma grande estratégia nos meus negócios ou no meu trabalho. Uma direção. Você já ouviu o Espírito Santo? Você já parou para ouvir? Você já parou para ter um tempo com Ele? Sabe, não é bom, irmãos. Eu gosto de dizer isso. Deus ele não é amuleto. Sabia disso? Deus não é um amuleto de final de semana ou amuleto nas horas das adversidades. Não, ele até nos ajuda, porque ele é bom. E o seu caráter é fidelidade. Ele é assim. Mas quantas vezes nós estamos parando para termos comunhão com o Espírito Santo? E sabe, ele vai te dizer o que você tem que fazer. E como você tem que fazer. E na hora que você tem que fazer. Mas você precisa andar com ele. Entendendo a voz do Espírito na tua vida. Ele fala com você todos os dias. Sempre. Através do testemunho interior. Aleluia. Ele vai te conduzir. Aquele povo que saiu do Egito, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, irmão. Eles tinham um homem caminhando e avançando para levar para uma terra prometida, mas o Espírito Santo está dentro de você, como uma bússola te conduzindo. Vai por aqui. Esse é o caminho de vitória. Vai por aqui, olha, não anda por ali, porque por aqui é vitória. Por aqui é batata na certa, como dizemos em alguns chavões, alguns provérbios populares. É batata, vai dar certo, é vitória. Aleluia. Você está comigo, irmão? Você está tão quieto. Não fique não. Porque sabe que não é bom quando a gente está aqui assim falando essas coisas. Mas se o Espírito Santo está inclinando para falar, a gente vai falar, irmão. É porque nós precisamos ouvir essas coisas, sabe? O plano de Deus, como eu te falei, é um plano muito abençoado e grande para a nossa vida. Mas nós precisamos nos posicionar da forma correta e no momento certo, em todo o tempo da nossa vida. E tudo vai dar certo. Tudo vai dar sempre certo. Amém? Abra como eu pedi a você lá em Efésios capítulo 1, versículo 15. Aleluia. Efésios capítulo 1. Antes de continuarmos, eu queria dizer a você que está aqui na igreja, sempre na foto do nosso pastor Eduardo. Ele está no interior, acho que na divisa com a Bahia, entre Juazeiro e Petrolina, com a família da irmã Rita. Eles foram passar essa semana por lá, então no próximo final de semana nosso pastor vai estar por aqui. Com aquela carinha de bebê que não está aqui hoje, vocês vão vê-lo no próximo domingo, tá certo?
Aleluia. Então, vamos voltar à ministração. Aleluia. O tema é vivendo o melhor de Deus, é experimentando de uma vida abençoada. E agora como igreja, como é que é essa história? A Bíblia já diz, como eu disse a você lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Ele nos tirou das trevas e nos colocou na luz, não é assim? Nós somos filhos de Deus. Nós temos agora uma realidade diferente. Se você for ver no versículo 3 do capítulo 1, diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então nós já somos abençoados. Diga amém. Diga eu já sou abençoado. Qual a expectativa, quais são as promessas de Deus para 2014? É viver essa realidade como igreja. Eu preciso viver essa realidade como povo de Deus e como igreja, porque eu não irei para uma terra que mana leite e mel. Eu já estou na terra que mana leite e mel. Aleluia. E é. Eu vou entrar na terra prometida. Não, você já entrou na terra prometida. No dia que você diz, Jesus, você é Senhor e Salvador da minha vida. Naquele dia você entrou. Você passou a ser filho de Deus. Aleluia. Está vivendo num reino diferente. Num reino de paz. No reino de abundância. No reino de cura. No reino de prosperidade. No reino de mais de Deus para você. Naquele dia, você recebeu Jesus. E naquele dia você já entrou nesse reino. Mas existe uma oração que Paulo faz pelo um povo aqui, que o Espírito Santo me mostrou para falar para você e para dividir com você. Que nós precisamos atentar para essas coisas, ou para essa realidade. Nós precisamos não somente atentar, não somente conhecer, mas viver. Aí você vai me perguntar como é que se vive. Eu vou te mostrar, vou te dar um exemplo prático de hoje de noite. 1,15 diz: pelo que ouvindo. Deixa eu trocar aqui. Versículo 15. Pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Diga assim comigo: espírito de sabedoria e de revelação. Aleluia. Versículo 18 diz assim: ora também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à direita dos céus, acima de todo principado e autoridade e poder e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Versículo 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Aleluia! Eu não sei se você percebeu que foi falado aqui, mas existe uma plenitude, queridos, para você e eu vivermos como igreja. Ele diz que Deus sujeitou todas as coisas, versículo 22, debaixo dos pés de Jesus. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça. Jesus, diga assim, Jesus é o cabeça. E nós somos o corpo. E olha que interessante, ele diz, versículo 23, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche tudo em todos. Diz que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Jesus. E diz que ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Então todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés. Dos pés de quem? Dos pés de quem? De Jesus? Jesus é o quê? E nós somos o quê? Então as coisas estão debaixo de quê? Dos seus pés. Todas as coisas estão debaixo dos nossos pés. Ou seja, sobre o nosso domínio.
não sobre humilhação, mas sobre o nosso domínio. Lembra de Adão? Lembra de Adão? O que foi que aconteceu com Adão? Deus disse: domine sobre isso aqui. Domine sobre as aves, sobre os peixes, sobre tudo. Deus deu domínio a Adão. Adão perdeu o domínio para o diabo. O diabo roubou aquilo do homem. Roubou a autoridade do homem. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos devolveu. Ele nos deu novamente essa autoridade de sermos dominadores, queridos. Você pode dizer amém, porque é verdade. Está escrito ali na Bíblia, não foi eu que estou dizendo, não. Efésios capítulo 1, versículo 22, está lá. Confira aí na sua Bíblia, está lá, debaixo dos seus pés. Ele é o cabeça e nós somos o corpo, sabe? E ele diz a plenitude. Nós somos a plenitude. Nós não somos apenas o corpo, mas a plenitude. Existe uma plenitude, irmãos, em nós. Existe algo que nós precisamos desfrutar nessa terra e é já, não é amanhã. Por isso que eu te disse, queridos, existe uma realidade que precisamos viver hoje. Não é uma promessa para amanhã, então eu vou ser abençoado amanhã. Não, você já é abençoado hoje. Ah, mas eu não estou vendo ainda. Mas quem disse que você não tem? O que foi que nós lemos? O primeiro capítulo, o primeiro trecho que nós lemos foi o que? A oração ou o cântico de Miriam, não foi? Foi assim? Aquele cântico ele foi feito depois que eles passaram ao Mar Vermelho. Rapaz, bom demais. Mas sabe que nós, como igreja, dentro dessa realidade que a palavra nos garante que já temos que viver hoje, nós podemos nos alegrar hoje, irmãos. Aleluia! Você pode desfrutar hoje daquilo que Deus já te deu. Amanhã. Aleluia! Eita, mas Ele me deu amanhã, mas eu tomo posse hoje. Aleluia! Por quê? Porque é meu hoje, não será meu amanhã. Ah, mas eu não peguei nem senti, mas é seu hoje, porque a palavra te garante que é hoje, irmão. Ah, mas eu preciso ser curado, eu não estou sentindo meu corpo bem. Mas você é curado hoje. Está debaixo dos seus pés. E sobre a autoridade do nome de Jesus, você vai falar e as coisas vão acontecer. Aleluia. Ah, mas eu pensei que era algo tão extraordinário assim, que aquele povo ia entrar na terra. Eu pensei que ia entrar na terra prometida hoje, ia começar a flutuar e tudo mais. Não, irmão. É pela fé. Nós hoje somos o povo da fé. Nós vivemos pela fé. E é pela fé que nós recebemos tudo que Deus tem para as nossas vidas, queridos. Então você pode receber hoje daquilo que Deus tem para a tua vida e viver hoje como já tendo, irmão. Aleluia. Depois você pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 17. Não abra agora, só leia depois se você quiser. Você vai ver a história, ele fala sobre Abraão. E ele diz que Abraão não enfraqueceu na fé, mas antes se fortaleceu dando glória a Deus. Você acha que Abraão ficava glória, 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 glória? Será que Abraão fazia isso? Não. Não era assim não. Como é que Abraão dava glória a Deus? Vocês pararam para pensar? Glória, 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 glória. Não era assim que Abraão fazia. Ele se fortalecia dando glória a Deus quando vinha uma adversidade. Pai, obrigado porque é meu. No dia que foi para sacrificar o menino, quando chegaram na base do monte, ele disse: fica aqui, porque eu e o menino vamos subir, vamos adorar e vamos voltar. Aleluia! Depois observe essa história lá em Gênesis. Deu glória a Deus, queridos, lá na base. Ele não tinha visto, a ordem de Deus para ele era: ó, vai lá e sacrifica o menino. E ele foi com um jumentinho, um menino e 2 servos. E chegando na base do monte, ele disse: ó, fica aqui vocês dois, porque eu e o garoto vamos subir. Vamos adorar e vamos voltar. Deu glória a Deus. Aleluia! E quando o diabo disser para você: rapaz, você é derrotado. Diabo, eu sou mais do que vencedor. Quando o diabo quiser pintar o 7 e desenhar 8, dizem assim, né? Diabo, eu já tenho o que a palavra diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. E eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu sou vencedor. Eu sou alegre. Eu posso conquistar. Eu posso dominar. Fala, queridos. Fala a tua realidade hoje qual é. O diabo precisa ouvir de você aquilo que você é e aquilo que você tem. Ele conhece a palavra. O diabo conhece. Como foi que Jesus venceu o diabo? Palavra. E como é que você pensa que vai vencer as dificuldades e as circunstâncias? Pela palavra. Aleluia. Essa é a nossa realidade, irmãos. E como é gostoso. Me permitam usar essa expressão.
Como é gostoso e como é maravilhoso, irmãos, quando você tem a sua experiência particular com Deus. E você vê Deus se manifestando com um braço forte na tua vida e te conduzindo em triunfo. E você diz, rapaz, só Deus para me fazer isso. Eita, glória a Deus. Mas, rapaz, tá vendo? É Deus. Meu amigo, é Deus. Meu amigo, não tem coisa melhor na vida, não, irmão. Eu te garanto, quando você vê Deus abrindo uma porta para você, portas que estavam fechadas, pareciam com 7 cadeados. Você, meu amigo, que coisa difícil, aquela dificuldade todinha. Mas quando Deus abre, irmãos, e a palavra diz, a porta que Ele abre, ninguém fecha. E quando você passa, ninguém vai poder fechar, o diabo não vai poder fechar, ninguém vai poder fechar, porque Ele abriu e diz, passe, meu filho, é para você, aleluia. Esse é o nosso 2014, irmãos. Indo em direção à perfeita vontade de Deus. Olha, não se contenta, não se conforma com esse mundo, é como a palavra diz. Não se conforma com esse mundo, ou com os rudimentos desse mundo, onde diz que as pessoas têm que ser felizes pela metade, ou que a alegria é passageira. Não, quem disse isso, que a alegria é passageira? A alegria é permanente, irmão. Sabe por quê? Deixa eu te dizer. Porque a palavra diz, olha, o reino de Deus não é comida, nem é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, meu irmão. Então, quando a circunstância quiser fazer você chorar, porque você não ri. Porque no reino que você faz parte, é um reino de alegria. E como é que se toma posse dessa realidade vivendo pela fé? Nessa hora que dá vontade de chorar, ou que dá vontade de se entristecer, você toma uma posição e se alegra. É nessa hora que você está avançando, meu irmão. É nessa hora que você está vivendo o sobrenatural. Na hora que tudo diz a você que tem que chorar e você está rindo. Na hora que as coisas dizem, rapaz, volte e você continua avançando. Por quê? Porque por dentro você sabe que Deus está dizendo, olha, rapaz, avança, não para, não baixa a cabeça, mas levanta a cabeça e avança, porque esse é o lugar que eu te chamei para estar. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. É verdade. 2014. Ano de novas realidades, ano onde você vai experimentar o sobrenatural. Você crê nisso, irmão? Então começa hoje. Esse dia começa. Aí, quando é que vai ser? Começa hoje. Sabe por quê? Que coisa que você não experimentou em 2013, eu te digo, 2013, ele não acabou. Estamos no dia 29 de dezembro. Faltam algumas horas para terminar 2013. Mas olha, Deus ele pode te surpreender. Mas o que é que você vai fazer? Como é que eu vou me surpreender? Como é que Deus vai me surpreender? Você precisa tomar posição. Amém? E como é que se toma posição? Se levanta. Por dentro. Amém? Não é só me levantar, ficar em pé, não. Se levanta por dentro. Amém? Sabe por que algumas pessoas vivem com depressão, queridos? Porque estão deitadas por dentro. Sem confiança na palavra. Sem motivação para avançar por dentro. Começa tudo por dentro. Aleluia. Tudo começa por dentro. Deixa eu te dizer isso, olha. Não fica mais triste. Você não pode viver triste por dentro. E deixa eu te dizer algo que o Espírito Santo está tratando comigo agora, algumas pessoas aqui nesse lugar, que aparentemente conseguem até sorrir, mas se por dentro estão quebrados. Eu quero te dizer que hoje é noite de conserto e de reconstrução para você. Porque você não foi criado para ser derrotado nem para estar triste, mas Deus te criou para felicidade e alegria. Mas hoje à noite, eu te digo, hoje à noite é o dia de você se levantar. Aleluia. Aleluia. É hoje à noite. Hoje à noite é o dia de você dançar. Tem uma música que vamos dizer assim, eu estou vivendo muito essa canção. Até nós tentamos cantar hoje à noite, mas não deu. Numa próxima oportunidade nós iremos cantar aqui. Que é uma música de Fernandinho que fala Dançar na Chuva. Tenho escutado várias vezes essa música, queridos, e tenho procurado fazer com que isso me levante cada vez mais. Porque eu sei que 2014, queridos, são coisas grandes que vão acontecer e não pequenas. Mas se eu estiver deitado por dentro, queridos, como é que eu vou ver? Se eu estiver dormindo por dentro, como é que eu vou ver essas coisas acontecendo? Vai passar por mim essa onda e eu não vou ver. Eu te digo que com você não é diferente, querido. Se levanta por dentro. Não deixa que as situações, não deixa que essa vida te paralise, ou não deixa que os soníferos do mundo
se coloque dentro de você e você comece a dormir, mas não. Se levante com a palavra do Senhor, começa a declarar essa palavra todo dia na tua vida e fala e avança, irmão. Aleluia! 2014, lembra disso? 2014. Vou te falar, 2014 é o teu ano. 2014, ó, escreve isso aí, é o teu ano. Quais são os projetos que você tem em Deus? Escreve esses projetos. Senhor, os meus projetos são esses. Esses são os meus projetos. Aí você vai perguntar, rapaz, eu vou escrever para Deus fazer. Não, você vai escrever para você fazer. Aleluia. Como é que é? Não, você vai escrever para você fazer. Como é que você vai fazer? Escreva. Receba isso como de Deus agora, dá certo? Escreva quais são os seus projetos. Quais são os seus sonhos para 2014? Escreva. Escreva num lugar onde você possa olhar todos os dias. E todos os dias você diga, é meu, eu tomo posse. Mas só não fica nisso. Começa a declarar a palavra. Começa a declarar estratégia sobre esse plano. Começa a declarar a estratégia de Deus sobre esse plano que Deus está colocando na tua vida. E você avança com ele, irmão. E você vai ver cada ponto que você colocar ao final de 2014 se concretizando. Cada um deles. Cada um deles. Eu digo a você, cada um deles vão se concretizar. Eu quero que você seja uma testemunha fiel daquilo que está sendo falado aqui agora. No final de 2014, você vai chegar aqui na frente onde eu estou e vai dizer, olha, do jeito que foi falado, foi feito. E do jeito que foi feito, aconteceu. Vai acontecer. Eu declaro sobre sua vida, vai acontecer. Do jeito que você falar e do jeito que você fizer, vai acontecer. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é com você, sobre seus planos, sobre sua vida, sobre seus projetos, sobre aquilo que você intentar fazer, aonde você colocar as suas mãos, vai prosperar. No seu trabalho, vai prosperar. Na sua casa, vai prosperar. Na sua família, vai prosperar. Os sonhos que você tiver no coração vão prosperar. Assim seja na sua vida. Assim seja na sua vida. Assim seja na sua vida. Assim seja em nome de Jesus Cristo na sua vida. Aleluia. 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 Mas hoje é o dia que você está marcando com Deus, não comigo. Marca com Deus esse dia. Dia 29/12, às 21h10, vai falar dessa palavra para você. E sobre essa palavra, coloca a tua fé e glorifica a Deus com ela. Como Abraão, olha, não enfraquece. Se vierem os ventos, não enfraquece. Mas todos os dias eu vou avançar. Ah, se era tristeza que tinha na tua vida, hoje é o dia que você vai dizer, a partir de hoje eu decido ser alegre. A partir de hoje, a alegria que está dentro de mim, ela vai fluir de maneira poderosa e eu vou andar com um sorriso de orelha a orelha. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus! O Ministério de Louvor vem até aqui rapidinho. Aleluia! Glória a Deus! Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Abraão, não vai embora agora não, Abraão. Fica aí. Queria que todo mundo, não saísse ninguém aqui desse ambiente agora, por favor. Por favor. Se tiver alguém lá fora, eu queria que vocês chamassem. Nós vamos fazer uma coisa aqui. E vai começar por essa fila aqui. Vem aqui na frente. Aleluia. Me vê uma